E nos bastidores o doutor já falava que tem muito assunto novo a respeito. Você tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta direto para o doutor? Acompanha doutor Fábio Argenta. Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês de volta. Professor João Edson, Juliane, Marcelo, obrigado aí do carinho, pela recepção. E aos nossos ouvintes aí. Espero que curtam. Hoje será, assim, de muita utilidade aí o nosso programa. Ainda mais está chegando aí o coelhinho da Páscoa, né? A gente precisa saber se o chocolate altera a questão do colesterol ou não. Qual que é o impacto? Exatamente. Vamos lá, já vou adiantando, Vamos. né? Bom, primeiro conceituar, né, Bora. o colesterol. Tem uns nomes estranhos aí pra gente entender isso, Aquele né? nome que o senhor falou para mim no zap, doutor. Então, vamos aos conceitos, né? Existe um termo chamado dislipidemia, né, que a gente usa na medicina. Você me assustou, mano. Ele diz respeito ao colesterol bom, colesterol ruim, os triglicérides, né? Lembrando que o colesterol ele faz parte do mecanismo de produção de hormônios, faz parte das nossas células, quer dizer, o colesterol é importante, porém existem as frações dele, as frações boas e as ruins, né? Então nós vamos falar aí com o nosso ouvinte para entender melhor sobre isso. E a gente pode comer aquele chocolate tranquilo, doutor? Então, o chocolate, esse que a gente diz ao leite, né? Ele contém mais açúcares e mais gorduras saturadas. Sim. Então, ele acaba assim, tudo que é moderado sem problema, né? Mas quem realmente tem problema de colesterol alto, de triglicérides alto, deverá prestar mais atenção e usar quanto mais forte for o chocolate, aquele mais amargo, né? Sim. Ou seja, 70% para cima tem mais cacau e menos açúcares e gorduras saturadas. Então, hoje a gente tem de tudo, né? Inclusive nessa questão de Páscoa, ovos de Páscoa e tal, a gente tem esses chocolates mais amargos e, enfim, 70% para cima de cacau, o que é muito salutar, sobretudo quem está precisando se cuidar mais. Mas é salutar para todos de um modo geral, né? Tem uns negócios aí que é complicado, né? Que eles assim, tem uma cobertura de cor de chocolate, de sabor de chocolate, mas não é chocolate, aquilo é gordura pura, né? Exatamente. E, então, recheios de tudo quanto é coisa, cor. Hoje facilita que tá tudo ali, né? Tá tudo explicadinho, tem que colocar o que é cacau, o que é quanto de gordura. Agora quanto, vem aquele né? aviso na embalagem, né? Alto teor de açúcar, alto teor de sódio, enfim. Então, o indivíduo diabético, que tem triglicérides alterado, LDL colesterol, que é o colesterol ruim alterado, tem que abrir muito o olho nisso. E vamos lá, conceituando, os triglicérides são gorduras que estão muito linkadas com os carboidratos, com a glicose, né? Então são aqueles excessos de carboidratos que viram gordura chamada triglicérides. O indivíduo que tem triglicérides alterado, ou seja, acima de 150, ele tem que abrir o olho que ele já está com uma predisposição futura para diabetes. Né? Começa alterando o triglicérides e depois entra o diabetes. Como isso? De forma genética, hereditária, estilo de vida, o indivíduo sedentário, acima do peso, que tem histórico na família de diabetes, tem que abrir o olho sobre isso. Já o colesterol, existe o HDL, que é o colesterol chamado bom, que faz uma varredura das coisas ruins das artérias, e existe o colesterol chamado ruim, que é o LDL. O colesterol bom, de um modo geral, é ideal que ele esteja acima de 40, de preferência acima de 40 em homens e acima de 50 em mulheres, a nível de classificação. E já o LDL, que é o colesterol ruim, de um modo geral, a gente precisa que ele esteja pelo menos abaixo de 130. Mas aí cabe colocar aqui para os nossos ouvintes que isso vai depender muito do risco cardiovascular deste indivíduo, que eu vou, na sequência, estar explicando. Então, veja, o LDL colesterol, que é ruim, precisa estar pelo menos abaixo de 130. E o LDL, e o colesterol total, né? Aquele que quando a gente dosa, ela tem o total, tem que estar abaixo de 190. O que o cardiologista mais, de modo geral, se preocupa é olhar realmente as frações, né? O LDL, o triglicerídeos e o HDL. Ah, mas doutor, eu fiz na rede básica de saúde o exame e não veio o resultado do LDL, veio o colesterol total, triglicerídeos e HDL. Tudo bem, existe um cálculo ali
que se faz do LDL a partir desses dados, que nem sempre discriminam o LDL, né? Sim. Quais as implicâncias do colesterol quando há um desequilíbrio? É só cardíaco ou tem outros? De um modo geral, o desequilíbrio do LDL ele está intimamente ligado e de forma independente com ataque cardíaco, sim, ou seja, né, infarto e derrame, né? Isso estudos muito bem consolidados já, estudos aí há mais de 50 anos, mostrando cada vez de forma mais impactante essa relação de aumento de LDL colesterol, que é o colesterol ruim, com mortalidade cardiovascular. Quando eu falo mortalidade cardiovascular, inclui-se aí onde tem vasos, seja derrame, sim, seja infarto. Mas como eu falei, professor João Edson, nós temos que cuidar muito a questão do risco cardiovascular. Como é que isso funciona? Quando eu vou no cardiologista, o cardiologista ele precisa estratificar, ou seja, dizer para o paciente qual é o risco dele, baseado na anamnese, no exame físico, aquela consulta, né, de conversar, de examinar, e em alguns exames que ele vai solicitar. Sim. Com isso, o cardiologista vai dizer para o paciente, olha, o teu risco é baixo, ou seja, você tem menos de 10% em 10 anos de vir a ter derrame e infarto, ou ele vai dizer, não, o teu risco é moderado, ou seja, você tem 10 a 20% sim, de chance em 10 anos de vir a ter derrame e infarto. Ou ele vai dizer, o teu risco é alto ou muito alto. Existe uma classificação alto e muito alto. Aí, neste caso, o indivíduo tem mais de 20% de chances em 10 anos de vir a ter um derrame e um infarto. Existe até uma calculadora, né, que o próprio cardiologista pode usar, é um aplicativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aplica no celular mesmo, baixa ali, né? E esse aplicativo ajuda tanto para o médico quanto para o paciente entender, né? Chama calculadora para estratificação de risco cardiovascular, né? Colocar lá, o pessoal vai encontrar calculadora para estratificação de risco cardiovascular. Ela é feita em conjunto, né, com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Departamento de Aterosclerose e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Essa calculadora é muito simples, uns cliques simples, eu estou fazendo aqui enquanto falo com vocês, ó. Por exemplo, na etapa 1, talvez na etapa 1 já classifique se o indivíduo tem placas de gorduras, ou seja, formação de placas ateroscleróticas em suas artérias, seja na carótida, seja nas coronárias, ou seja nas artérias periféricas. Se ele tem placa de gordura maior ou igual a 50%, que isso exames de imagem vai mostrar, eu coloco sim, ele já é de muito alto risco cardiovascular. Aí quando ele é de muito alto risco cardiovascular, vejam vocês, ele tem que estar com esse LDL colesterol abaixo de 50. Uhum. Sim. Não é brincadeira baixar o colesterol. Esse LDL colesterol abaixo de 50, então é no indivíduo que já tem placas de gordura acima de 50%. Qual é a média ideal, doutor? Quanto a média da população que não tem problema com colesterol, quanto é o colesterol? Tem uma referência com uma sim, pressão, tem uma referência. Por exemplo? Vamos lá. Esse colesterol que eu falei para vocês abaixo de 190, né? Sim. Não chega em torno de 49% da população está com ele abaixo de 190. Mais de 50%, 51% em torno, está alterado, está acima do colesterol total, né? Mas daí quando eu falo aqui na meta do LDL, que tem que estar abaixo de 50 indivíduo de muito alto risco, que é aquele ou que tem placas maior que 50, ou já teve um infarto ou já teve um derrame. E olha quem está nos ouvindo aqui, essa informação vai ser importante. Eu já tive um infarto, eu já tive um derrame. Olha lá teu exame, teu LDL está abaixo de 50? Se não estiver, altíssima chance de ter um novo derrame, um novo infarto, ou para quem tem lesão maior que 50% e não teve ainda derrame e infarto, chance enorme também. Então o LDL tem que estar abaixo de 50. Para isso, às vezes, não basta mudanças de estilo de vida, vai precisar remédios. Sim. Sabe quantos por cento da população está na meta com o LDL abaixo de 50, quem precisa estar com ele, quem é de muito alto risco? Não chega a 10%. Nossa. Meu Deus. Ou seja, de cada 10 indivíduos, por exemplo, que sofreram um infarto ou um derrame, apenas um está dentro da meta. 9 está em risco. 9 está em novo risco. Aí, seguindo esse pensamento, se me permite aqui, professor, Sim. Eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho placa de gordura, ou nunca nem fiz um exame sobre isso, nem um ultrassom, um Doppler de carótidas eu fiz, eu não sei, enfim, ou
fez e não tem essa placa acima de Sim. 50. Eu vou colocar que não. Mas eu tenho diabetes. Vou colocar que sim. Pronto. Se eu tenho diabetes, eu já estou no risco intermediário. Então, recado para os diabéticos. No mínimo, o LDL colesterol, o ruim, Sim. tem que estar abaixo de 100. Dá uma olhada lá no exame. Se o teu colesterol ruim não estiver abaixo de 100, altíssimas chances de em 10 anos 10 a 20 anos vir a ter derrame ou infarto. Então veja assim, tem que estar na meta. Quando a gente fala em colesterol, precisamos estar na meta. Então, sou diabético, já sou no mínimo de risco intermediário, pelo menos abaixo de 100 o colesterol. Mas daí vamos lá, eu sou diabético, porém, olha aqui, eu sou um homem de mais de 49 anos de idade, ou uma mulher mais de 56 anos, pronto, já fui para alto risco, já não sou mais risco intermediário. Sim. O que significa isso? Que eu preciso estar com LDL de colesterol para baixo de 70, para que em 10 anos eu não venha ter derrame e infarto. Veja então, certamente o público que está nos ouvindo aqui, quem é diabético que está nos ouvindo, hoje, vamos lá, em torno de 20% da população é diabética, tá? E desses que estão nos ouvindo, eles têm que entender o seguinte: homem maior que 49 anos, mulher maior que 56 anos, é risco alto, tem que estar abaixo de 70 o LDL colesterol. Risco alto de quê? De ter derrame e infarto. Então vocês vejam que são classificações importantes aqui que o público precisa entender, até para cobrar do seu clínico geral, do seu cardiologista, do seu endocrinologista, que por vezes na prática clínica, eu trabalho muito com residentes que estão se formando em cardiologia, a gente ensina muito isso, mas não vê isso na prática como deveria. Até uma inércia do próprio médico. Quem dera do paciente entender que ele está na meta ou não. E isso serve, pessoal. Meta para... Hoje o assunto aqui é colesterol, mas quem tem diabetes tem uma meta de controle de diabetes. Quem é hipertenso tem uma meta de controle de hipertensão. Então, são assuntos fundamentais que o indivíduo precisa saber. Então, quando eu falo em colesterol, eu preciso estratificar meu risco cardiovascular. Nós temos assistido, já que nós falamos em questão de acidente cardiovascular, nós temos assistido, não sei se a informação que não chegava e passou a chegar, mas um conjunto muito grande de jovens que estão tendo problemas cardíacos, alguns até fatais, né? Exato. Tem alguma relação com o colesterol? Porque normalmente são jovens que não têm problema de hipertensão. Certo. O que a gente vê hoje? Nos jovens, sobretudo menos de 30 anos de idade, que por vezes se submetem, isso aqui é que eu vou falar agora, nós vamos estar tratando desse assunto com uma médica que é cardiologista e médica do esporte em breve aqui. Sim. Mas eu vou adiantar algumas coisas. Indivíduos com menos de 30 anos de idade que se submetem a fazer uma atividade física mais intensa e não vão no consultório cardiológico, pelo menos para fazer um eletro, uma consulta rotina, eles podem eventualmente ter uma cardiomiopatia hipertrófica do ventrículo esquerdo, uma displasia ritmogênica do ventrículo direito. O que significa isso? São alterações estruturais que nascem com isso e que não poderia estar fazendo esse tipo de esporte. E ao se submeter a esse tipo de esporte, sem saber que tinha esse problema, porque são assintomáticos, só vai aparecer depois que faz uma atividade mais intensa, o indivíduo acaba tendo morte súbita. Desenvolve uma arritmia grave e morte súbita. Isso a gente vê muito em jovem. Mas daí, vamos lá, vírgula. Em indivíduos mais de 30, 35 anos, a causa principal de morte realmente é entupimento das artérias, que nós estamos falando de infarto e derrame. Mas o que está acontecendo? Como hoje nós temos uma população que vem fazendo cada vez menos, a população jovem, adolescente, indivíduos aí de 20 a 30 anos e adolescentes cada vez mais sedentários, obesos, fumando cigarro eletrônico, vapes, enfim, narguilé, entre outras, ganhando peso, não praticando exercício de forma regular, esses indivíduos acabam desenvolvendo precocemente, ou seja, antes dos 30 anos, entupimento de artérias. E mesmo subindo o LDL colesterol. Aí eu vou colocar uma outra vírgula. Esses usos de anabolizantes, uso de testosterona de forma inadequada por jovens, aumentam também o LDL colesterol, aumentando a chance de entupimento de artérias. Aí entra numa questão que está muito comum, a questão dos suplementos alimentares. E muitas dessas pessoas compram o suplemento alimentar via internet, via
vendedor Uhum. de rua, tá? Uhum. Qual a implicância disso no colesterol e na questão cardíaca? Então, esses suplementos, muitos deles contêm esteroides anabolizantes, Sim. que vão aumentar o LDL, vão provocar aumento de liberação de substâncias adrenérgicas na circulação, vão fazer espasmo das coronárias, ou seja, fazer vasoconstrição das coronárias, e levam, consequentemente, a danos, né, como derrame, infarto, Sim. por exemplo. Por outro lado, esses anabolizantes, esteroides e hormônios usados de forma inadequada e que vêm nesses suplementos, eles podem provocar também insuficiência cardíaca, uma dilatação do coração precoce, levando, mesmo o indivíduo não tendo hipertensão, entre outras doenças, né, levando aí uma descompensação, falta de ar, esse indivíduo começa a cansar facilmente e o coração começa a dilatar. Então, é um problema bem palpitante, de uma preocupação enorme dentro da cardiologia nacional. Tem uma pergunta aqui da Denise, ela está perguntando quais os sinais que temos que prestar atenção na nossa saúde. Ela quer saber se o calor também é prejudicial. O calor, como na saúde por um todo e também na cardiovascular, ele precisa ser manejado da seguinte forma. Eu preciso estar sempre hidratando muito, andar com a garrafinha de água junto, sobretudo aqui na nossa região, que é muito quente. E, do outro lado, eu preciso evitar de fazer atividade intensa num calor aí sob sol muito intenso. Então, basicamente, a hidratação e tentar até mesmo jogos profissionais aí do Cuiabá mesmo. Ninguém faz jogo aí meio-dia, 11 horas. Lá no Rio Grande do Sul tem jogos 11 da manhã, não tem? Na época do Campeonato Brasileiro. No Brasil quase todo, né? Aqui não. Mesmo em São Paulo, né? Sim. Tem jogos 10, 11 da manhã. E hoje tem uma regra, aqui né? Parece que acima de 35, se eu não estou enganado, acima de 35 graus, os tempos são de 45, faz um tempo ali com 22, 23 minutos. E tem que ter pausas, né, para se hidratar e tal. Então, é basicamente isso na vida real, né? Precisamos hidratar e procurar fazer atividades esportivas mais intensas em horários mais adequados, de menos calor. Sobretudo aqui no Mato Grosso. O que implica isso? A desidratação é motivo de várias doenças, inclusive na cardiologia, de provocar hipotensão, desmaios, entre outras, né? Então, de fato, eu acho que respondendo a tua pergunta, aliás, do nosso ouvinte, da Denise, precisa hidratar mesmo, né? Tomar muito líquido, 3 litros em média aí por dia, né? E cuidar nessa questão de fazer atividade em horário adequado. No caso da alimentação, o tipo de alimentação, e aí não estou agora na questão lá dos processados. Alguns falam, olha para... no nosso caso aqui, que somos carnívoros, né? Olha para a carne com muita gordura, pouca gordura, tem interferência no colesterol? O ovo, né? O ovo, a história do ovo é longa, né? Faz tempo que... Então, vamos lá. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, ou pelo menos leu alguma coisa sobre dieta do Mediterrâneo, correto? Uhum. Eu estou até aqui pegando, já vou dizer o nome de quem... Esse livro sobre dieta mediterrânea, eu já vou explicar o que é isso, ele foi publicado nos início de anos 50. Aqui eu já estou achando o nome dele. É um fisiologista americano chamado Ansel Keys. Primeiro livro, tá? O livro tem um título em inglês, né? Vou traduzir aqui, que é Como Comer Bem e Estar Bem, né? E aí foi lançada pela primeira vez a dieta do Mediterrâneo. Só ganhou reforço científico ao longo dos anos. O que significa a dieta do Mediterrâneo? Existem aqueles países ao redor do mar Mediterrâneo, aí envolve... Um lado da Itália, um parte da Suíça, Espanha, a Grécia. Malta, né, norte da África. Isso. Ali eles têm hábitos, até pela região, sempre tiveram, enfim, e Ensel observou isso, mais peixes, verduras, oleaginosas. O iogurte que eles mesmos produzem, né? Oliveira que tem oliveira, no quintal. muito azeite. A viticultura que tem no quintal. Sim. Então vamos lá. Toma um vinho tinto, azeite de oliva é sagrado, peixes, legumes, verduras, menos carne vermelha, menos gordura saturada, menos fritura.
Tô falando isso para o Sim. ouvinte entender o embasamento disso, né? Isso aqui vem de 1950 e só vem aumentando a evidência científica. Ovos, pode? Sim, sem problema. 2, 3 ovos por dia, cozido, ovos mexidos, sem problema. Obviamente, tudo é moderado. Sim. O ovo tem lá um monte de coisas boas. Proteína, ajuda na parte hormonal, enfim. Então, ovos, 2, 3 por dia, cozido, mexido, enfim, evita fritura. Peixes, legumes, oleaginosas, nozes, castanha, amendoim, etc. E, por fim, a gente tem que diminuir as gorduras saturadas, gordura animal, sobretudo aquela gordura evidente, né? Sim. E essa dieta, então, vem norteando, né, a medicina ao longo dos anos. Aí, quando a gente observa estudos de mortalidade, estudos de LDL e colesterol, quando eu falo LDL e colesterol, que é o colesterol ruim, e mortalidade cardiovascular, eles estão intimamente ligados. Aumenta o LDL, aumenta a mortalidade. Então, esses países que são ao redor do mar Mediterrâneo, aí, que nós acabamos de falar, eles têm um LDL muito mais baixo, por conta de uma dieta naturalmente mais saudável. O Brasil, ele veio herdando ao longo dos anos aquele estilo fast food americano. Isso aí é um banho de triglicéridos, é um banho de LDL pro LDL e colesterol, de gorduras saturadas. Mas vem cá, eu não posso comer carne vermelha? Então, não é assim também. Sim. Posso, mas assim, eu tenho que ter durante a semana, pelo menos, ainda mais aqui na nossa região, graças a Deus, tem muito peixe, né? Sim. Pelo menos 2, 3 vezes na semana seria o ideal, frango ou peixe, né? Pelo menos, aí, vamos lá, 3 vezes na semana eu teria que ter frango e peixe. Doutor Fábio, preciso interrompê-lo por conta do repórter CBN, as principais notícias do país a cada meia hora. Na volta tem muito mais saúde e longevidade. É uma pausa estratégica e daqui a pouco a gente continua. 15h38, quinta-feira, 28 de março de 2024. Seguimos firmes e fortes, sim, aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá. E eu vou dizer uma coisa, quinta-feira de clima ameno e um faleiro que muito te interessa, saúde e longevidade em pauta, recebendo o Dr. Fábio Argenta, cardiologista, falando sobre colesterol e fazendo alertas importantes, alertas clínicos, alertas de vida também, por conta dos hábitos. Se você tem alguma dúvida, está inseguro, preocupado, manda para cá o seu WhatsApp, que na reta final eu vou colocar a sua pergunta aqui direto para o doutor. 99803-5580 é o nosso contato direto. Doutor Fábio, antes do repórter CBN, o senhor falava sobre a dieta do Mediterrâneo, falava também sobre esses hábitos importantes. Então vamos retomar, inclusive em respeito a você que está acompanhando e você que ligou o rádio agora também, acompanha essa reta final com esse assunto tão importante em pauta. Acho que o professor João Edson tem até a colocação de um ouvinte. Isso, o Lídio, ele fez a seguinte afirmação, que ele usa muito azeite, praticamente em tudo. E ele fez o exame e o médico, o doutor que trata dele, falou que o colesterol dele é perfeito em função da questão desse uso contínuo que ele tem de azeite. A pergunta dele, isso é real? É real, Lídio, é o que a gente acabou de falar da dieta estilo mediterrâneo, né? Essa dieta mediterrânea, Marcelo, ela ganhou vários nomes. Na cardiologia a gente chama de dieta DASH, que é uma dieta, um estilo mediterrâneo melhorado, né? E de fato o azeite de oliva é um dos pilares fundamentais, né? Então esses azeites de oliva, extra virgem, enfim, com qualidade, colocar sobre o alimento, ao invés de colocar... Eu sempre falo para os pacientes, em vez de colocar saleiro na mesa, né, diminua o sal, use azeite de oliva, temperinho verde, temperinho de horta, pimenta in natura, enfim. E é fato o que o Lídio falou. E certamente ele deve fazer atividade física, acredito eu, que também está ajudando aí para o colesterol dele. Então, o azeite de oliva, associado à diminuição de gordura saturada e atividade física, aumenta o HDL, que é o colesterol bom, e baixa o LDL, que é o colesterol ruim. Né? Dizem que não pode aquecer, não é, doutor? Exato. Porque tem gente que usa como, eu vou fritar, mas vou usar azeite, tá tudo bem. Não, né? Aí perde a propriedade e vira saturada. Virgem, né?
vira gordura saturada. Então, quer dizer, passar um pouquinho para preparar o alimento, ok, mas ele já satura, né? Sim. E aí o que o Lídio está falando é de colocar sobre o alimento. Existe um óleo que seja menos maléfico, doutor, para a gente usar para fazer comida, para fritar aquele alhozinho para fazer o arroz? Use o canola, girassol, né, para preparar o alimento, e esse de oliva que acaba sendo mais caro, né? E aquela banha que mamãe manda para mim direto da fazenda lá, doutor? Esse bar foi esse aí é o paradoxo, né? Esse aí é o paradoxo. Minha mãe manda todo mês, doutor. Ela cria o porco, ela e meu padrasto matam o porco, tem a gordura, manda aqui para mim. E aí? Vamos lá. Existe o paradoxo francês, que viram lá que os indivíduos, a despeito de fumar, estavam infartando menos que outros países. Sim. Mas daí foram avaliar lá o francês, o cara caminha demais, né? O europeu, né? Ele é tudo a pé, né? Caminha demais, né? Anda de bike demais, né? Então, quer dizer, faz um contrabalanço. Aqui existe esse outro paradoxo. Então, a banha de porco, como é que funciona? Ela deixa o alimento mais saboroso, é verdade. Né? Ela deixa um pouquinho, né? Deixa um gostinho legal. Mas vamos lá. Antigamente não se tinha refrigerador, tinha que cuidar, né? Armazenar e cuidar, preservar o alimento ali na banha de porco. Só que daí o paradoxo que eu queria dizer é que antigamente se fazia muito mais atividade de lavoura, na roça. Tinha carro, né? Andava a pé. Quer dizer, o indivíduo não era sedentário, não estava no sobrepeso, na obesidade, e aí tinha esse paradoxo, esse contraponto. Então, quer dizer, por mais que eu vou usar a banha de porco, que é uma gordura saturada, comprovadamente, e que aumenta o LDL e colesterol, mas se eu faço muito exercício físico, se eu me cuido nos demais aspectos, não estou no sobrepeso, obesidade, vai fazer um contraponto. Agora, eu não tenho outra condição, meu negócio é gordura de porco. Tudo bem. Agora, então, faça atividade física, cuide de não ganhar peso demais, evite bebida de álcool, não fume, né? Agora, sim que é uma tradição antiga por conta de refrigerado, que não tinha refrigerador, conservação de alimentos, mas é uma gordura, infelizmente, que aumenta o LDL. Mas como em tudo na vida, sem exagero de vez em quando, sem problema nenhum, desde que eu leve um estilo de vida saudável. Por isso que eu ri aí, porque é o paradoxo mesmo, né? Interessante isso aí, Marcela. Bem colocado. Aumenta o KM na bike que tá tudo bem certo. Bem colocado, mas sempre eu vou ali na história do Lídio, azeite de oliva extra virgem na alimentação. Doutora, a gente está falando aqui no intervalo sobre o preço de alimentos, por conta dessa conversa sobre a dieta mediterrânea. Consumir peixe nem sempre está acessível a todo mundo. Exato. Então, dentro desse cardápio da dieta mediterrânea, se a gente tiver que pensar somente alguns itens, quais o senhor consideraria que são essenciais e já dá para ficar bacana? Olha, vamos lá. Nozes, castanha, que na nossa região tem muito, amendoim, o azeite de oliva já falamos, tem que avaliar bem questões de valores e tudo mais. O peixe também, né? Existem sim os mais caros, outros menos, depende. Então tem que, né, avaliar muito bem isso aí. Mas vamos fazer um contraponto, vamos mais frango, né? Todo mundo tem um frango caipira lá. Tua mãe deve ter, né, Marcelo? Tem. Certamente. É muito saudável. Sim. Né? Então, a carne de porco magra, ela vem a ser mais salutar, Marcela. A tua mãe deve saber disso aí, do que a própria carne de gado. Sim. E tirando a gordura dela, ela vai ficar uma carne com menos gordura saturada do que a própria carne de gado, é uma carne mais tenra. Então, assim, nesses contrapontos, não é verdade? Agora, estamos aqui, então não pode carne... Não, pode e deve carne de gado, mas tira as gordurinhas, usa uma vez, 2 por semana. Vamos preferir o frango caipira, o peixe lá, né? E seria o ideal, vamos assim dizer. Mas tem que ter o contraponto, nada que é exagerado é bom, e um pouquinho, uma pitadinha, até a banha de porco tá valendo, mas não exagera. Tá vendo? Minha mamãe tá assistindo. Pronto. O Cláudio perguntou aqui sobre farinhas de trigo. Tem gente que fala que é terrível, o pão, não sei o que tem, tá? Outro já disse que é necessário. Os carboidratos, farináceos, etc., quanto mais refinado, pior, né? Sim. Mais predispõe a triglicérides, diabetes, etc. Quanto mais integral, melhor.
E também entra o que estávamos falando aí com a Marcela, os exageros, Sim. né? Uma coisa que eu costumo dizer é não misturar carboidratos, sobretudo no almoço. Ou vou comer feijão e arroz, ou massa, ou polenta, ou batata, ou mandioca, ou, né? Ah, mas o pão, como é que funciona? Tem que ser pão integral? Não necessariamente, mas se for pão integral, mais salutar. Agora, vou comer um pãozinho normal, sem ser com a farinha que não é integral? Tudo bem, mas daí não exagera. Entra também de novo nos exageros, né? Então, é mais nesse entendimento de exageros aí que prejudica, né? E fazer os contrapontos de cuidar nos demais itens, que é, sobretudo, a atividade física. Doutor, tem muita pergunta chegando Bora. aqui no nosso WhatsApp. Eu vou começar, porque senão eu não vou conseguir atender todo mundo. O senhor está fazendo o maior sucesso aqui. Ó, quem conversa com a gente é o Will Dias. Boa tarde, Will. Tá certo? Pode mandar aqui, 99803-5580. Ele disse, meu nome é Hildebrando, tenho 47 anos, sou negro, tomo losartana, minha pressão todos os dias, 19/10, 20/10, chegou a 23/12, misericórdia. Mas o meu colesterol tem que ter quanto, doutor? Esse colesterol ruim tem que estar a quantos? Ai, meu Deus do céu, agora fiquei confusa. Mas acho que ele já entendeu? Colesterol bom tem que estar em quantos, doutor? E outra pergunta, água com limão ajuda mesmo a afinar o sangue, como dizem? A água com limão é um bom remédio? Inclusive, aqui tem outras pessoas dizendo aqui que bater com couve, doutor, se ajuda. Berinjela também. Então, em nome do Will, tem outras... Gengibre, tem muita gente com essa pergunta. Mito? Boa, verdade? Will. Berinjela, couve, limão batido com água de manhã e tal, show. Ajuda, é bom. Não tem robustez científica, mas ajuda. Aliás, importante de pegar esse gancho de que o colesterol tem muito caráter genético, hereditário, tá? Então, por vezes, aquele indivíduo que tem um perfil familiar genético hereditário, ele, por mais que cuide, faça o máximo na dieta, ele ainda assim está com colesterol alto e aí tem que entrar, por vezes, com medicação. Voltando na questão do Will, ele provavelmente deve ser um indivíduo de risco intermediário a alto cardiovascular, ele tem que estar com o LDL e colesterol ruim, respondendo para ele, abaixo de 100 pelo menos, idealmente abaixo de 70 o LDL. E o colesterol bom, pelo menos acima de 40. Claro, aqui a gente não vai fazer tratamento nem nada no ar, mas ele está usando a losartana e a pressão dele está 190, 19, 18 aí, né? Isso. Nós vamos falar semana que vem sobre hipertensão com o presidente da Sociedade Nacional de Hipertensão Arterial, tá? Que eu estou no departamento com ele, eu vou falar com o Gemelli, que é o presidente, semana que vem bate-papo aqui, que abril é o mês de prevenção e combate à hipertensão, mas já vou adiantando para o Will. A pressão dele não tá legal, isso aí é perigoso, aumenta ainda mais o risco dele, porque o risco para ter derrame, infarto, não é só o colesterol, é um associativo de pressão alta, de ganho de peso, falta de exercício, por vezes triglicerídeos também aumentado, ou euglicose que não está controlada em indivíduo diabético. Então essa pressão arterial dele precisa estar quanto? Pelo menos abaixo de 140/90, abaixo de 14/9. Então essa losartana não está sendo suficiente, tem que cuidar no sal, fazer exercício físico, voltar no médico, que seja o clínico da rede pública ou privada, ou o cardio da rede pública ou privada, e ele vai precisar reajustar essa medicação, né? Ou às vezes adicionar outras. A losartana é uma ótima medicação, mas por vezes não está sendo adequada para ele, está ficando baixinha a dose para ele. Perfeito. Tem muita gente perguntando aqui também, a Aline está falando aqui, o Ederson também. O doutor falou do óleo, pede para ele falar do sal também, porque hoje é sal light, é sal rosa, e também a gente precisa ficar atento, doutor Fábio Argenta. A questão do sal, vamos falar sexta que vem, né? Mas vou já dar as pinceladas. Sal rosa, sal light tem menos cloreto de sódio e tem bastante cloreto de potássio junto. É mais salutar, sim. Mas daí eu vou dizer o seguinte para o ouvinte, se exagerou nesses, vai ter sódio em excesso também. Usei o sal rosa e coloquei um monte lá. Não adiantou. Entendeu? Então, vamos para o mais barato, que é o sal comum, e usa bem pouquinho, bem titico. É isso que eu tava pensando, do jeito que é caro. Entendeu? Então, quanto que é o máximo que a gente pode usar de sal comum por dia? Sabe aquela colherzinha de cafezinho, assim, bem petitinha, rasinha? Essa aí. Ou seja, 5 gramas de sal que equivale a 2 gramas de sódio por dia que a gente pode usar. E se eu usar o rosa, eu tenho condição, eu vou usar o rosa, que tem também cloreto de potássio, o potássio é bom. Tudo
bem. Mas, meu amigo, se você exagerou nele, não vai quantidade adiantar é a mesma, nada. né? Doutor Fábio, se eu ver eu comendo uma pipoquinha, o senhor vai ficar assustado. Pronto aí, viu? Né? Tudo bem de vez em quando a pipoquinha, mas lembrar que a pipoca Você come por si sal com aumenta... pipoca? É. Pipoca por si aumenta carboidrato, triglicerídeo e glicose. E mais E o o sal rosa do Himalaia tem outra história, né? O sal rosa do Himalaia que tem aqui no Brasil, ele vem do Peru, né? Aí. Dura achar Ele não é Himalaia do no Peru. Himalaia. Não. Cordilheiras do Peru, ou do Himalaia do Peru. Olha, até acelera o coração, doutor. Vou dizer uma coisa. Mas Doutor, foi bom. tem outra polêmica aqui. Um Vai. abraço para dona Carmen, que está conosco aqui, ao Robson. Eu vou colocar o seu áudio aqui. Tem o nosso atleta também, é o Pedro Paulo. Mas antes, tem uma polêmica envolvendo bacon, que eu preciso que o senhor esclareça. Marcela, não deixa o doutor ir embora sem falar se é vilão ou se não é. Eu como ovo com bacon pela manhã. Responda a nossa audiência com relação ao colesterol. O bacon vai prejudicar? Ele é um atleta, pelo que eu entendi? Não, ele está pedindo ele vai rodar o áudio dele. Quem está perguntando é a dona Carmen, o Robson e o Ítalo aqui também. Tem uma polêmica com relação ao bacon. Tá, bora lá. Bacon com ovos mexidos de manhã. Um titiquinho de bacon para dar aquele gostinho, sem problema. Titiquinho quanto, doutor? Muito pouquinho, só... Ai, não vem com a colher de café, Mas ele não, vem- doutor. ele- Que é colher de café. Ele vende aquela fatia assim. daí não deu. Aí não deu. Aí deu ruim. Ah, Pedacinhos, uns mas 5. por que eu perguntei se ele faz atividade física? Daqui a pouco ele é um cara Sim. que se exercita, se cuida, não fuma, não exagera com nada de álcool. Sim. Aí ele botar um titico de bacon lá, mas não a fatia, né? Uma feta inteira de bacon. Aí não vai dar certo. Aí bacon, infelizmente, é bonzinho, né? Mas é muito LDL colesterol também. É tipo uma banha de porco. Ah, entendi. Tem Aí- gente que diz aqui que ele faz que ele tem que estar na dieta. Então não, né? Não, Aí- tá aí bem longe. Imagina Bem longe. aqueles que gostam de bacon, batatinha frita com bastante óleo, Presente. ou pipoca com bacon. E o cheddar? Não Nossa. tem agora nos prof. fast foods aí Sim. que é uma batata que vem com bacon Vem com tudo. E cheddar? Tudo. Mas isso é a bomba atômica, né? É, doutor? Isso aí assim, ó. Aposto com vocês. Faça isso Aquela aí e batatinha dose que o você comeu ontem, triglicerídeo tinha o quê depois nela, de uma Marcelo? hora que comeu Tinha isso tudo aí. naquela mesa. Vai pra mais de 400. Doutor, a gente fez um happy ontem. Se o senhor estivesse naquela loucura. mesa, o senhor ia ficar enlouquecido. Tudo bem, de não vez ia em ficar, não. quando, Tinha sem Tinha exagero. cenoura. Tinha cenoura. Tinha cenourinha. De vez em quando, sem exagero. Mas infelizmente, para os adeptos do bacon, Ai. é isso. Deixa eu Aumenta o colocar, LDL. doutor, o áudio aqui Uhum. do Pedro Paulo. Não Bora. fumo, tenho 61 anos, bebo moderadamente. Tá, E aí ele mandou um áudio para o senhor. vamos ver. Boa tarde, Pedro Paulo. Eu sempre... É aquele trabalho constante no aspecto da glicemia. E eu adoro... Tem diminuído a questão do doce. Mas fruta, melancia, mamão, melão... eu sempre... acho que eu acabei abusando, né? Não, Faço atividades físicas semanalmente. Isso já tem 10 anos que eu faço corridas. Olha aí. E hoje já faço corridas meia maratona. Olha, E durante a semana o meu treino é em torno de 40 quilômetros. Quer dizer, então a atividade física acho que isso aí é tranquila. Mas na parte, eu procuro, no caso das frutas, ou seja, preciso também, não é cortar as frutas, mas ou seja, diminui. Porque a minha glicemia, eu fui na médica ano passado, falei, doutor, me dá aí 5 meses para eu regular. Estava de 140, vim para 118. Vou fazer os exames agora, quero ver se eu volto para 105. Ou seja, é uma briga comigo mesmo no controle do doce, né? Vamos lá. O nome é Pedro Paulo. Pedro Eu quase Paulo. infartei só de falar que corre 40 km por Primeiro dia. assim, também fiquei ele tá de cansada. parabéns. que orgulho, parabéns. Maravilha. Olha aí, que orgulho. O indivíduo, Pedro Paulo, que faz atividade de 30 quilômetros semanais, olha, eu vou te dizer, não precisa mais que isso, tá? E você faz 40. É maravilhoso. Maravilhoso. A questão do doce que você fala, o problema é carboidratos, essas misturas de carboidratos, guloseimas, pipoquinha, que a Marcela gosta aí. Adoro. A questão do chocolate ao leite que estávamos falando. Agora, a fruta, ela até virar glicose, que é a frutose, ela é outro processo. Então, eu costumo dizer assim, mesmo no diabético, frutas, o mel, aquele mel puro, né?
é salutar. Mas também, né, vamos lá, daqui a pouco não é para comer uma melancia inteira, né? Mas frutas, 6 porções por dia, escutem, 6 porções por dia é o recomendável. Então, o nosso ouvinte aí deve estar fazendo isso, ele está de parabéns. Então, se ele come 6 porções de frutas, o que é 6 porções? Uma banana, uma maçã, 2 laranjas e mais, enfim, né? 6 porções, né? Uma fatia de melancia, não a melancia inteira. Então, tá excelente. 5 a 6 porções por dia é recomendável de fruta e não é o que vai levar ele a aumentar ou ocasionar o diabetes. Ele tem que cuidar das guloseimas, comer mais fracionado e não misturar carboidrato nas refeições. Então, ele tá de parabéns. Fala de remédios. Nós falamos só dos naturais. Tem remédio para controlar o colesterol? Como tem que é novidade feito? entre os Novidades, Desde aliás. os anos 80 surgiram as medicações chamadas estatinas, né, que atuam no fígado reduzindo a produção do LDL colesterol, que é o colesterol ruim, né? Essas estatinas, elas vieram melhorando na eficácia e diminuindo efeitos colaterais, fazendo com que sejam hoje a medicação de maior impacto mundial no que tange a longevidade, tá? Então, o indivíduo que, mesmo cuidando da alimentação, tem um histórico familiar importante de colesterol alto, ele vai precisar tomar essas benditas estatinas. Aí desde simvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, tem as mais modernas, enfim, né? Uma das primeiras foi a simvastatina. O que acontece? Essas estatinas, por vezes, tem que ir escalonando dose para se atingir a meta, como estávamos falando, do LDL colesterol. Existem raros casos, mas existem, de indivíduos que não toleram a estatina, ou seja, tem mialgia, dor muscular, enfim. E aí a gente precisa, por vezes, suspender elas. Aí existem outras medicações que atuam a nível intestinal para redução do colesterol, e mesmo esses que têm ou intolerância às estatinas ou não atingem meta com estatina e com esse outro remédio que age a nível de intestino delgado para baixar colesterol, existem outras medicações já no campo de anticorpos monoclonais, que são injetáveis cada 15 ou 30 dias para colesterol, e mais recentemente existe uma medicação que ela é de uma tecnologia mais avançada, chama RNA interferência, ou seja, ela age evitando de produzir uma proteína que leva ao aumento do LDL colesterol e é injetável cada 6 meses. Isso foi lançado no Brasil em dezembro. Então hoje nós estamos numa revolução no mundo do colesterol no que tange a tratamento. Então, se você não consegue levar o controle da tua meta só com dieta, beleza, temos as estatinas que revolucionaram o mundo a partir dos anos 80 e desta década para cá a gente tem agora essas novas medicações, tanto do anticorpos monoclonais como mecanismo RNA interferência, que são fabulosos e que vêm assim realmente... Olha, gente, quem fizer como o nosso ouvinte ali vai durar 120 anos, a não ser que sofra alguma fatalidade, seja atropelado, um raio, alguma coisa. Essa é uma realidade aí na cardiologia impactante, viu? Doutor Fábio Argenta, reta final, último minuto do nosso programa. Se faltou algo importante que o senhor queira destacar, tem muita gente perguntando aqui do doce, perguntando de Ozempic, de emagrecimento rápido, de cigarro. A gente não tem tempo, mas ele está aqui semanalmente, alguém da sua equipe vem, então a gente tem muito assunto e uma audiência tão participativa que eu quero agradecer. Fique à vontade, doutor. Tô anotando aqui para saúde e longevidade, né, professor? Para nós trazer aí todos esses tópicos, tá? Vamos falar de um por um deles todos, tá? Obesidade, a questão do Ozempic aí, né? Não pena que o tabagismo, não dá para nós falar tudo hoje. Mas enfim, acho que fica o recado que colesterol, quando precisa, tem que usar remédio. O colesterol que leva à formação de placas de gordura nas artérias, que pode levar a derrame e infarto, é uma doença, assim como a hipertensão, que é crônica, tem controle, mas não tem cura. Uma vez que eu tenho que usar remédios, é para a vida toda, assim como na hipertensão arterial. Já vimos que fazer modificações de estilo de vida, dieta, atividade física, sempre vale a pena, é o principal, sempre. E por fim, semana que vem nós vamos conversar sobre a hipertensão com um convidado para lá de especial. E Marcela, nós vamos pontuar aqui para os próximos programas, conforme as demandas aí dos nossos queridos rádio ouvintes, nós vamos falar de todos esses assuntos com especialistas da área. Doutor, quem quiser conversar com o senhor, rede social, site, Doutor contato. Fábio Argenta. Dá para acompanhar o Dr. Fábio Argenta no Instagram e tem bastante material nesse sentido lá também.
Agradeço. Muito obrigada, doutor. Excelente Semana Santa para o senhor, para toda a família. Obrigada por falar dessa forma dinâmica, interativa e simples, explicando um assunto tão importante para a nossa audiência. Chegamos ao fim do nosso primeiro programa de Volta para Casa. Fora da bolha. Fora da bolha, a vida, professor. Pois é. Olha, final de semana aí vem Sexta-feira Santa, sábado, não exagerem, cuide. Isso. Cuide do trânsito, muito importante. Segunda-feira a gente quer você aqui, junto com a gente, de volta. Não abrimos mão. Mandar um beijo para a Tati, que está acompanhando, e a Mariana, da Casa Balduco, que... Mariana, saudades, Mariana. Mariana, ó, tamo junto, né, professor? Verdade. Não tem nem flores aqui agora. Eu queria até estar mais junto dela. Não, hoje. e é assim, que já viramos enredo de escola de samba. Unidos da bolha, e a gente Unidos da segue. bolha. Segunda-feira estaremos de volta. Que assim E será verdade, apesar de ser 1º de abril. Exatamente. Julie, até Um segunda. santo feriadão para todo mundo, uma boa Páscoa, até semana que vem. Que Beijo. assim seja. Washington, Anderson, obrigada. Abençoada Semana Santa. E que assim seja para você que nos acompanha, de muita fé e renascimento. E a gente vai aguardar você na segunda-feira. Divirta-se, descanse. E até segunda-feira, às 14 horas, a gente não abre mão da sua companhia. Até lá.